Antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho, porque histórias como essa não são apenas para ouvir, são para sentir, refletir e lembrar que nem toda dor é visível. Agora me diz uma coisa: o que você faria se fosse expulsa da própria casa, como se não tivesse valor nenhum, sem direito de explicação, sem ninguém para te defender? Ela jamais imaginou que ouviria aquelas palavras vindas de dentro do lugar que sempre chamou de lar. Não houve conversa, não houve aviso, apenas uma decisão fria que caiu sobre ela como um peso impossível de suportar. Por anos, acreditou que precisava agradar, obedecer e se anular para ser aceita. Mas naquele dia ficou claro que, para eles, ela nunca foi prioridade. Era apenas alguém fácil de descartar quando se tornou incômoda. E naquele instante, tudo o que ela conhecia começou a ruir. Desde muito jovem, ela aprendeu que silêncio era sinônimo de sobrevivência. Aprendeu a observar mais do que falar, a aceitar mais do que questionar. Dentro daquela casa, opiniões nunca foram bem-vindas quando vinham dela. Cada decisão era tomada sem que perguntassem o que ela sentia ou desejava. Ainda assim, ela tentou se convencer de que aquilo era amor do jeito deles. Tentou acreditar que um dia seria reconhecida, respeitada, valorizada. Mas o tempo passou e nada mudou. Os pequenos gestos de desprezo se acumularam ao longo dos anos. Olhares frios, palavras atravessadas, comparações constantes. Ela sempre parecia estar devendo algo, mesmo sem saber o quê. Quando algo dava errado, o peso recaía sobre ela. Quando algo dava certo, o mérito nunca era seu. Era como viver em uma casa cheia de pessoas, mas completamente sozinha. E essa solidão silenciosa começou a moldar quem ela era. Mesmo assim, ela nunca deixou de tentar. Acordava todos os dias com a esperança de que algo fosse diferente. Ajudava no que podia, cedia onde doía, engolia a própria voz. Acreditava que esforço e paciência seriam suficientes para mudar tudo. Mas algumas relações não se constroem, apenas se mantêm por conveniência. E quando essa conveniência acaba, a verdade aparece de forma cruel. Ela descobriria isso da pior maneira possível. O dia em que foi expulsa não teve gritos exagerados nem cenas dramáticas. Teve algo pior. Teve indiferença. Teve frases ditas com frieza, como se falassem de um objeto quebrado. Ela ouviu que estava atrapalhando, que era um peso, que não fazia mais sentido estar ali. Tentou entender, tentou argumentar, mas ninguém queria ouvir. As decisões já estavam tomadas antes mesmo de ela abrir a boca, e naquele momento ela percebeu que nunca teve escolha. Com poucas coisas nas mãos e um nó na garganta, ela atravessou a porta. Não era apenas a casa que ficava para trás. Era uma parte da própria identidade que se despedaçava. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O mundo lá fora parecia grande demais para alguém tão machucada. Mas, ao mesmo tempo, havia algo diferente acontecendo dentro dela. Uma mistura de dor, medo e uma força silenciosa que começava a despertar. Ela não sabia para onde iria, nem como recomeçar. Não tinha planos, nem respostas, apenas perguntas. Por que ela foi tratada daquela forma? O que realmente estava por trás daquela decisão tão cruel? E por que, no fundo, tudo parecia ter sido armado muito antes daquele dia? Ela ainda não tinha consciência disso, mas a verdade, mesmo escondida, já estava se movendo. Naquela primeira noite, longe de tudo, o silêncio foi ensurdecedor, sem vozes acusadoras, sem olhares de reprovação. Apenas ela, seus pensamentos e lembranças que insistiam em voltar. Foi ali que começou a enxergar detalhes que antes ignorava. Conversas mal explicadas, atitudes estranhas, mentiras mal disfarçadas, pequenos sinais que juntos formavam algo muito maior. E isso a deixou inquieta. Ela ainda não sabia, mas aquela expulsão não era o fim da história. Era o início de uma revelação que mudaria tudo. Pessoas que se achavam intocáveis seriam expostas. Decisões tomadas no escuro começariam a vir à tona.
O silêncio que a calou por anos estava prestes a ser quebrado. E quando a verdade aparecesse, ninguém sairia ileso, nem mesmo aqueles que acreditavam ter vencido. A manhã seguinte nasceu sem pressa, como se o mundo ignorasse completamente o que tinha acontecido com ela. O sol entrava tímido pela janela do lugar improvisado onde passou a noite, mas não trazia conforto algum. O corpo estava cansado, mas a mente não parava. Cada detalhe da véspera voltava com força, como se alguém insistisse em repetir a cena para que ela nunca esquecesse. As palavras ditas ainda ecoavam dentro dela, duras, definitivas. Não havia sido apenas uma expulsão física, tinha sido uma rejeição emocional profunda. Algo que mexe com a alma e deixa marcas difíceis de apagar. Ela tentou se levantar e seguir em frente como sempre fez, mas percebeu que algo tinha mudado. Pela primeira vez, não havia ninguém dizendo o que ela deveria fazer. Nenhuma regra imposta, nenhuma expectativa alheia para cumprir. Aquela liberdade repentina assustava tanto quanto doía. Durante anos, viveu moldando suas escolhas para caber no espaço que lhe permitiam ocupar. Agora, estava sozinha diante do próprio destino, sem manual, sem garantias, apenas com a certeza de que não poderia voltar atrás. Enquanto organizava os poucos pensamentos que conseguia, lembranças antigas começaram a surgir com mais nitidez. Situações que antes pareciam normais passaram a ganhar um novo significado. Comentários atravessados, decisões tomadas sem explicação, silêncios prolongados em momentos importantes. Tudo parecia se encaixar de uma forma desconfortável. Ela começou a perceber que aquela expulsão não tinha sido um impulso do momento. Existia algo maior, mais antigo, escondido por trás de anos de convivência forçada. Ao longo do dia, tentou ocupar a mente com pequenas tarefas, mas era inútil. Cada barulho, cada movimento, tudo a levava de volta para dentro da própria cabeça. Foi então que surgiu a pergunta que ela evitava enfrentar. O que eles estavam tentando esconder, porque foi tão fácil descartá-la? A resposta ainda não era clara, mas a sensação de que havia sido usada como peça em um jogo maior crescia a cada minuto, e isso despertou nela algo que nunca tinha permitido florescer: a desconfiança. No fim da tarde, ao revisar antigas mensagens e lembranças guardadas quase por acaso, encontrou detalhes que antes tinham passado despercebidos, datas que não batiam. Histórias contadas de formas diferentes, dependendo de quem falava. Pequenas incoerências que, isoladas, pareciam insignificantes, mas juntas formavam um padrão inquietante. Ela sentiu um frio percorrer o corpo. Talvez sua saída tivesse sido conveniente demais para algumas pessoas. Talvez sua presença atrapalhasse mais do que ela imaginava. O medo começou a dar lugar à indignação. Não era justo ter sido tratada daquela forma, sem ao menos entender o motivo real. Pela primeira vez, ela não quis apenas sobreviver. Quis respostas, quis entender o que realmente estava acontecendo por trás das portas fechadas daquela casa que a rejeitou. E mesmo sem perceber, começou a fazer algo que nunca tinha feito antes. Passou a questionar, passou a duvidar, passou a observar com atenção. Enquanto a noite se aproximava, uma lembrança específica insistia em voltar. Uma conversa antiga, ouvida sem querer, interrompida quando ela se aproximou. Na época não deu importância. Agora aquilo soava diferente. Como se fosse uma peça-chave esquecida no fundo da memória. Ela percebeu que talvez a verdade estivesse ali, enterrada no passado, esperando apenas que alguém tivesse coragem de desenterrá-la. E pela primeira vez, ela sentiu que essa pessoa poderia ser ela mesma. Mesmo cansada, decidiu que não iria mais fugir do que sentia. A dor ainda estava ali, pesada, mas agora vinha acompanhada de uma nova determinação. Ela não sabia como, nem quando, mas tinha certeza de uma coisa: não aceitaria mais ser tratada como alguém sem valor.
Se existia um motivo para tudo aquilo, ela iria descobrir. E se alguém tivesse mentido, essa mentira não permaneceria escondida para sempre. Naquela noite, o sono demorou a chegar. Pensamentos iam e vinham, misturando medo e coragem em doses desiguais. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil. Revelações doem, verdades machucam, e nem todo mundo está preparado para enfrentá-las. Mas continuar vivendo na dúvida seria ainda pior. E ali, sozinha, longe de tudo o que conhecia, ela tomou uma decisão silenciosa, não voltaria atrás. A verdade precisava vir à tona, custasse o que custasse. Com o passar dos dias, ela começou a entender que a expulsão não tinha sido apenas uma reação emocional. Havia cálculo por trás daquela decisão, havia pressa em afastá-la, como se sua presença representasse um risco iminente. Cada nova lembrança reforçava essa sensação desconfortável. Pessoas que antes pareciam indiferentes, agora surgiam em sua mente como peças de um quebra-cabeça mal resolvido. Tudo estava ali há anos, escondido à vista de todos, esperando apenas que alguém fosse empurrado para fora para que o castelo começasse a rachar. Ela percebeu que sempre foi mantida à margem das conversas importantes. Assuntos sérios eram discutidos em ambientes onde ela não estava. Decisões que afetavam diretamente sua vida eram tomadas sem que fosse consultada. Na época, acreditava que era apenas falta de consideração. Agora, começava a enxergar como estratégia. Quanto menos ela soubesse, melhor para quem controlava a narrativa. Quanto menos perguntas fizesse, mais fácil seria mantê-la no papel que escolheram para ela. A cada passo dessa reflexão, uma sensação amarga tomava conta do peito. Não era apenas tristeza, era revolta contida. Ela começou a se perguntar quantas vezes tinha sido enganada sem perceber, quantas verdades foram distorcidas, quantas mentiras foram repetidas até se tornarem realidade, e principalmente porque o que havia nela que incomodava tanto a ponto de ser eliminada daquela forma. Essas perguntas não tinham respostas imediatas, mas já não podiam ser ignoradas. Foi então que ela decidiu observar mais atentamente as reações das pessoas que ainda mantinham algum contato. Mensagens frias, respostas vagas, silêncios longos. Tudo parecia confirmar que algo estava sendo escondido. Havia um desconforto coletivo, como se todos soubessem de algo que ela ainda não tinha descoberto. Isso só aumentou sua convicção de que a verdade existia e estava mais próxima do que imaginava, bastava puxar o fio certo. Em meio a essa busca silenciosa, ela encontrou apoio onde menos esperava. Uma pessoa que sempre esteve por perto, mas nunca teve voz suficiente para se impor. Alguém que também parecia carregar um peso antigo nos ombros. As conversas entre eles começaram tímidas, cuidadosas. Nenhum dos dois queria dizer demais, mas aos poucos, pequenas informações surgiram, conectando pontos que antes pareciam soltos. E cada nova conexão tornava a história ainda mais perturbadora. Ela passou a revisitar o passado com outros olhos. Situações que antes pareciam insignificantes agora gritavam por atenção. Um documento fora de lugar, uma assinatura apressada, uma decisão tomada às pressas anos atrás. Tudo indicava que alguém tinha muito a perder se certas verdades viessem à tona. E talvez, apenas talvez, a expulsão tivesse sido uma tentativa desesperada de ganhar tempo, de manter o controle enquanto ainda era possível. Esse pensamento trouxe medo, mas também clareza. Se tinham tanto receio assim de sua presença, era porque ela representava algo maior do que imaginava. Talvez fosse uma testemunha involuntária. Talvez fosse a única pessoa capaz de ligar os acontecimentos. Pela primeira vez, ela deixou de se ver como vítima passiva. Começou a se enxergar como alguém que poderia virar o jogo mesmo sem querer, mesmo sem estar preparada. A decisão de seguir adiante não foi fácil. Significava mexer em feridas antigas, enfrentar pessoas que sempre tiveram poder sobre ela.
Significava correr o risco de ser desacreditada novamente, mas agora havia algo diferente. Ela não estava mais sozinha dentro da própria cabeça. Havia fatos, lembranças e sinais claros de que sua dor não era fruto de imaginação. Era consequência de algo real, planejado e escondido. Ao final daquele dia, sentada em silêncio, ela entendeu que não poderia mais fingir que nada tinha acontecido. A expulsão tinha sido o empurrão final para fora de uma vida que nunca foi realmente sua doía. Sim, mas também libertava. E quanto mais ela pensava nisso, mais percebia que a verdade não estava apenas esperando para ser descoberta. Ela estava lutando para sair, e quando saísse, não haveria como controlá-la novamente. Nos dias seguintes, ela começou a perceber mudanças sutis ao seu redor. Pessoas que antes a ignoravam passaram a observá-la com cautela. Algumas evitavam contato, outras tentavam parecer gentis demais. Nada era espontâneo. Tudo parecia ensaiado, como se houvesse um acordo silencioso para manter certas coisas longe dela. Essa mudança de comportamento confirmou o que ela já suspeitava. A expulsão não tinha sido um ato isolado, era parte de algo maior que ainda estava em andamento. Ela decidiu não confrontar ninguém diretamente. Aprendeu que perguntas feitas cedo demais fecham portas que ainda precisam ser abertas. Em vez disso, passou a ouvir com atenção redobrada. Prestava atenção em frases interrompidas, em comentários feitos pela metade, em reações exageradas a assuntos aparentemente simples. Cada detalhe virava uma pista, e quanto mais observava, mais claro ficava que existia um medo coletivo de que ela descobrisse algo que nunca deveria saber. Em uma dessas conversas truncadas, ouviu uma referência a um acontecimento antigo, algo que tinha sido tratado como irrelevante no passado. Na época, ninguém explicou nada. Agora, aquela lembrança retornava carregada de tensão. Bastou mencionar o assunto para que o clima mudasse imediatamente. Olhares se desviaram, vozes ficaram mais baixas e alguém rapidamente tentou mudar de assunto. Aquilo foi o suficiente para acender um alerta definitivo dentro dela. Sozinha novamente, ela começou a reconstruir mentalmente aquela época. Lembrou-se de como tudo tinha sido resolvido rápido demais, de como certas perguntas nunca foram respondidas. Lembrou-se também de ter sido afastada de situações importantes, justamente naquele período, como se alguém tivesse se esforçado para mantê-la distante. Aquilo não podia ser coincidência. Quanto mais ela pensava, mais as peças começavam a se encaixar de forma desconfortável. O peso dessa descoberta não veio acompanhado de alívio, veio acompanhado de medo. Descobrir a verdade significaria enfrentar consequências imprevisíveis. Pessoas perderiam máscaras, reputações, poderiam ruir, relações seriam quebradas para sempre. Ela sabia que, ao continuar, não haveria caminho de volta, mas também sabia que viver sem respostas seria uma prisão ainda maior do que qualquer rejeição que já tivesse sofrido. Houve momentos em que pensou em desistir, em fingir que nada daquilo importava e seguir em frente com a própria vida. Mas algo dentro dela não permitia mais esse tipo de fuga. A expulsão tinha tirado tudo o que ela tinha de mais estável. O mínimo que merecia agora era a verdade, mesmo que doesse, mesmo que custasse caro, mesmo que mudasse tudo novamente. Em silêncio, ela começou a reunir tudo o que podia: datas, conversas, lembranças, detalhes aparentemente insignificantes. Criou uma linha do tempo mental que revelava padrões claros de manipulação. Não era paranoia, era lógica. Quanto mais organizava essas informações, mais evidente ficava que alguém tinha se beneficiado diretamente do seu afastamento. Isso a deixou ainda mais determinada a ir até o fim. Enquanto isso, o clima dentro da antiga casa parecia se tornar cada vez mais tenso. Mesmo à distância, ela sentia que algo estava fora do lugar. Decisões apressadas, mudanças repentinas, nervosismo disfarçado.
Tudo indicava que o equilíbrio construído sobre mentiras estava começando a falhar. A simples existência dela, fora daquele ambiente, já era suficiente para gerar instabilidade. Isso dizia muito. Ao encerrar mais um dia de reflexões e descobertas, ela teve uma certeza incômoda. A verdade não estava apenas escondida. Ela estava sendo protegida a qualquer custo. Isso significava que, quando finalmente viesse à tona, não afetaria apenas uma pessoa, afetaria todos que participaram, direta ou indiretamente, daquele silêncio forçado, e ela estava cada vez mais próxima de cruzar esse limite. Com o tempo, ela começou a sentir que não estava mais apenas buscando respostas, estava sendo observada. Pequenos sinais surgiam de forma discreta, mas constantes. Mensagens apagadas rapidamente, ligações que caíam no silêncio, pessoas que sabiam demais sobre seus passos recentes. Nada era explícito, mas tudo era suficiente para deixá-la em alerta. A sensação de estar mexendo em algo proibido ficou impossível de ignorar. Essa percepção trouxe noites mal dormidas e pensamentos acelerados. O medo não vinha apenas do que poderia descobrir, mas das reações que essa descoberta provocaria. Ela começou a entender que verdades enterradas por tanto tempo criam raízes profundas, e arrancá-las nunca acontece sem resistência. Ainda assim, havia algo mais forte do que o receio, uma necessidade quase física de provar que não tinha sido descartada por acaso. Em uma conversa aparentemente inocente, ouvi uma frase que mudou completamente sua perspectiva. Foi dita sem intenção, quase como um deslize, mas carregava um peso enorme. Alguém mencionou que tudo tinha sido feito para evitar um problema maior. Aquela palavra ficou ecoando na mente dela. Que problema seria esse? E por que ela precisava ser afastada para que ele fosse evitado? A partir daí, ela passou a revisar acontecimentos sob esse novo ângulo. Percebeu que sempre que se aproximava de certas questões, alguém intervinha. Sempre que fazia perguntas demais, surgia um conflito que a distraía. Sempre que demonstrava curiosidade, era desencorajada. Tudo tinha sido cuidadosamente conduzido para mantê-la distante da verdade. E o mais cruel era perceber que isso vinha acontecendo desde muito antes da expulsão. A revolta começou a se misturar com tristeza. Não era apenas sobre o presente, mas sobre uma vida inteira, construída em cima de omissões. Pessoas em quem confiava tinham participado daquele jogo silencioso, algumas por interesse, outras por medo, outras simplesmente por conveniência. E agora, ao olhar para trás, ela percebia que tinha sido moldada para não questionar, para aceitar, para obedecer. Mesmo assim, ela não se deixou paralisar. Cada nova informação reforçava sua convicção de que estava no caminho certo. Começou a anotar tudo, a organizar fatos com cuidado, como alguém que se prepara para um confronto inevitável. Sabia que quando a verdade começasse a aparecer, precisaria estar firme. Não bastaria sentir, seria preciso provar, e isso exigia calma, paciência e coragem. Em alguns momentos pensou em procurar ajuda direta, alguém de fora daquele círculo, mas desistiu rapidamente. Sabia que poucas pessoas entenderiam a dimensão do que estava enfrentando. Além disso, ainda não tinha todas as peças. Expor algo pela metade poderia colocá-la em uma posição ainda mais vulnerável. Então, decidiu continuar sozinha, confiando apenas no que conseguia confirmar por si mesma. Enquanto avançava, o comportamento das pessoas envolvidas se tornava cada vez mais estranho. Tentativas de aproximação surgiam do nada, acompanhadas de falsas preocupações. Perguntas sobre como ela estava, para onde iria, o que pretendia fazer. Tudo soava ensaiado. Não era cuidado. Era controle disfarçado. E isso só aumentava sua certeza de que algo muito sério estava sendo escondido. Ao final daquele período de observação intensa, ela já não era a mesma pessoa que saiu de casa dias antes. A dor ainda existia, mas tinha se transformado em clareza.
Ela sabia que não poderia mais fingir normalidade. O que estava prestes a descobrir mudaria a forma como todos enxergavam o passado. E gostassem ou não, ninguém conseguiria impedir que a verdade encontrasse seu caminho. Foi nesse ponto que ela percebeu que não estava lidando apenas com uma mentira isolada, mas com uma história inteira construída para nunca ser questionada. Cada pessoa tinha um papel claro, mesmo que algumas não soubessem disso conscientemente. Havia quem mandasse, quem obedecesse e quem fingisse não ver, e ela, por muito tempo, tinha sido colocada no lugar de quem apenas aceita. Agora, ao se recusar a continuar nesse papel, desestabilizava tudo. Quanto mais avançava, mais pesada se tornava a consciência do que estava por vir. A verdade raramente aparece de forma gentil. Ela exige rupturas, expõe fragilidades e cobra um preço alto de quem ousa trazê-la à tona. Mesmo assim, havia algo inevitável naquele processo. Era como se tudo estivesse empurrando ela para esse momento, como se sua expulsão tivesse sido o gatilho final de algo que já estava prestes a explodir. Em uma noite silenciosa, enquanto revisava mentalmente tudo o que tinha reunido até ali, uma lembrança específica finalmente se encaixou. Um episódio antigo, tratado como um simples mal-entendido, ganhou um novo significado. Na época, ela tinha sido afastada rapidamente, sem explicações. Agora entendia que aquele afastamento tinha sido essencial para que certas decisões fossem tomadas sem testemunhas incômodas. Aquilo não foi um erro, foi um movimento calculado. Essa constatação fez o coração acelerar. Se ela estava certa, significava que sua vida tinha sido manipulada por muito mais tempo do que imaginava. Significava que escolhas importantes foram feitas em seu nome, sem que ela tivesse qualquer chance de participar. E, acima de tudo, significava que alguém tinha muito a perder se essas decisões fossem revisitadas. O medo voltou, mas agora vinha acompanhado de uma certeza incômoda. Ela estava chegando perto demais. Nos dias seguintes, o clima ficou ainda mais estranho. Pessoas que antes mantinham distância passaram a se aproximar de forma repentina. Conversas forçadas, tentativas de amenizar o passado, pedidos disfarçados de perdão. Tudo parecia uma tentativa desesperada de reescrever a história antes que fosse tarde demais. Ela ouviu, observou, mas não se deixou enganar. Aquilo não era arrependimento, era pânico. Mesmo diante dessas tentativas de controle, ela manteve a postura firme. Evitou confrontos diretos, mas também não recuou. Cada interação servia para confirmar o que já suspeitava. Contradições surgiam com facilidade, versões mudavam de acordo com quem falava. Era como se todos estivessem improvisando, tentando manter uma mentira viva, sem perceber que ela já estava desmoronando por dentro. Em meio a essa tensão crescente, ela sentiu algo que não sentia havia muito tempo: clareza. Pela primeira vez, não se culpava pelo que tinha acontecido. Não se perguntava onde tinha errado ou o que poderia ter feito diferente. Entendeu que sua expulsão não foi consequência de falhas pessoais, mas de interesses alheios. Essa percepção trouxe uma força inesperada, quase libertadora. Aos poucos, a dor começou a dar lugar a uma sensação de preparo. Ela sabia que o momento do confronto se aproximava, mesmo que ainda não soubesse como ele aconteceria. Sabia apenas que não poderia mais voltar ao silêncio. O que tinha sido escondido por tanto tempo estava prestes a ser revelado, e ela precisava estar pronta para sustentar essa verdade, independentemente das consequências. Naquele instante, ela fez um acordo silencioso consigo mesma. Não permitiria mais que decidissem por ela. Não aceitaria versões distorcidas, nem tentativas de apagá-la novamente. Se a verdade viesse à tona, viria pelas mãos dela. E quando isso acontecesse, nada nem ninguém conseguiria fingir que aquilo nunca existiu. À medida que a verdade começava a se formar com mais clareza,
ela percebeu que não estava apenas lidando com fatos, mas com consequências emocionais profundas. Cada descoberta vinha acompanhada de uma sensação estranha de luto. Não era apenas pela vida que perdeu ao ser expulsa, mas pela ilusão que manteve durante anos. A ideia de família, de pertencimento, de proteção, tudo isso começava a ruir de forma definitiva. E aceitar isso doía mais do que qualquer acusação. Ela passou a questionar memórias que antes considerava felizes. Momentos simples ganharam novas camadas de significado. Sorrisos que agora pareciam forçados, gestos que escondiam segundas intenções, palavras ditas com um cuidado excessivo. Era como se estivesse revisitando a própria vida com outros olhos. E quanto mais olhava para trás, mais percebia que os sinais sempre estiveram ali. Ela apenas não tinha sido autorizada a enxergá-los. Esse processo trouxe uma solidão diferente. Não a solidão da rejeição, mas a solidão de quem desperta para uma verdade que poucos estão prontos para encarar. Ela entendeu que, mesmo que resolvesse contar tudo, nem todos acreditariam. Algumas pessoas preferem proteger a mentira que conhecem a aceitar uma verdade que muda tudo. Essa consciência a fez agir com ainda mais cautela. Não bastava falar, era preciso escolher o momento certo. Enquanto isso, o comportamento de quem ficou para trás se tornava cada vez mais tenso. Pequenos conflitos surgiam dentro da casa que a expulsou. Discussões abafadas, decisões contraditórias, um clima constante de instabilidade. Era como se a ausência dela tivesse aberto um espaço que ninguém conseguia preencher. A mentira que antes mantinha tudo aparentemente organizado agora começava a cobrar seu preço. Ela percebeu que, mesmo longe, ainda exercia uma influência inesperada. Sua simples existência fora daquele ambiente era um lembrete constante de que algo estava errado. Isso explicava as tentativas insistentes de contato, as mensagens ambíguas, os convites disfarçados de preocupação. Não queriam sua presença por saudade, queriam controle. Queriam garantir que ela não fosse longe demais. Apesar disso, ela não recuou. Cada tentativa de manipulação reforçava sua decisão de seguir adiante. Já não sentia necessidade de agradar ou justificar suas escolhas. O medo ainda existia, mas agora vinha acompanhado de algo mais forte, a certeza de que viver na verdade, por mais doloroso que fosse, era melhor do que continuar presa a uma mentira confortável para os outros. Em um momento de silêncio, ela entendeu que o confronto não precisaria ser explosivo. Às vezes, a maior exposição acontece de forma calma e inevitável. Bastaria que a verdade fosse dita no lugar certo, na hora certa, para que tudo desmoronasse sozinho. Essa ideia trouxe uma tranquilidade inesperada. Ela não precisava atacar, apenas precisava existir com a verdade nas mãos. Aos poucos, começou a se preparar emocionalmente para o que viria. Sabia que ouviria negações, tentativas de distorção, talvez até acusações. Mas também sabia que estava mais forte do que nunca. A expulsão que a destruiu no início tinha se transformado no empurrão necessário para que ela se enxergasse de verdade. E isso ninguém poderia tirar dela. No fundo, ela já entendia que aquela história não era apenas sobre o passado. Era sobre romper ciclos, quebrar silêncios antigos e impedir que a mesma injustiça continuasse sendo repetida. O que estava prestes a acontecer não mudaria apenas sua vida. Mudaria a forma como todos ao redor enxergavam aquela família. E gostassem ou não, a verdade estava prestes a atravessar a porta que um dia se fechou para ela. Com o passar do tempo, ela começou a perceber que a verdade, quando se aproxima, provoca reações inesperadas. Pessoas que antes pareciam seguras passaram a agir com nervosismo. Pequenos erros começaram a surgir em discursos que antes eram bem ensaiados. Versões mudavam, histórias se contradiziam, e o controle que antes parecia absoluto começou a falhar.
Era como assistir a uma estrutura antiga rachar lentamente, revelando o que sempre esteve escondido por baixo. Ela sentiu que precisava ter cuidado redobrado. Quanto mais perto chegava, mais arriscado se tornava qualquer movimento em falso. Não podia confiar em promessas repentinas, nem em pedidos de reconciliação que surgiam sem explicação. Tudo aquilo tinha um objetivo claro: fazê-la duvidar de si mesma mais uma vez. Mas agora ela conhecia esse jogo. Já tinha vivido tempo demais, tentando agradar para não reconhecer manipulação quando via uma. Em um momento aparentemente simples, uma conversa despretensiosa revelou mais do que qualquer confronto direto. Uma frase dita com descuido confirmou uma suspeita antiga. Algo que nunca deveria ter sido mencionado acabou vindo à tona. Ela não reagiu na hora. Guardou aquela informação como quem protege algo precioso. Sabia que aquele detalhe poderia mudar completamente o rumo de tudo. Era a peça que faltava para que a história finalmente fizesse sentido. A partir daí, a indignação tomou um lugar definitivo dentro dela. Não havia mais espaço para culpa ou dúvida. Tudo o que sofreu tinha uma origem clara. Não foi fragilidade, nem erro pessoal. Foi consequência de escolhas feitas por outros, escolhas frias, calculadas, que ignoraram completamente seu impacto. Essa compreensão trouxe dor, mas também libertação. Pela primeira vez, ela se permitiu parar de se culpar. Enquanto organizava mentalmente tudo o que havia descoberto, percebeu que não precisava mais correr. A verdade já estava formada. Agora, o desafio era decidir como e quando permitir que ela viesse à tona. Sabia que, ao fazer isso, não haveria retorno. Relações seriam quebradas de forma definitiva. Mas algumas pontes nunca foram construídas para durar, apenas para manter aparências. O silêncio, que durante anos foi imposto a ela, agora se tornava uma escolha consciente. Ela escolhia quando falar, o que revelar e para quem. Essa inversão de poder era algo que nunca tinha experimentado, e mesmo sem alarde, ela sentia que isso mudava tudo. Quem antes a ignorava, agora aguardava suas reações com apreensão. O medo tinha mudado de lado. Ela também começou a entender que a verdade não precisa ser gritada para ser ouvida. Às vezes, basta que exista. Bastava que ela estivesse disposta a sustentá-la sem vacilar. Essa postura começou a incomodar ainda mais quem sempre se beneficiou do silêncio. Tentativas de desestabilizá-la se tornaram mais frequentes, mas menos eficazes. Ela já não reagia como antes. Mesmo assim, havia momentos de fraqueza. Dúvidas surgiam nas horas mais silenciosas da noite. Questionava se valia a pena seguir adiante, se o desgaste emocional não seria grande demais. Mas sempre que essas dúvidas apareciam, lembrava-se do dia em que foi expulsa. Lembrava-se da sensação de ser descartada, e isso era suficiente para reafirmar sua decisão. Ela percebeu que, independentemente do desfecho, algo já tinha mudado para sempre. Não era mais a mesma pessoa que atravessou aquela porta com medo e insegurança. Agora caminhava com consciência, mesmo que ainda sentisse dor, e essa consciência era o que tornava tudo irreversível. A verdade estava pronta, e o mundo ao redor começava a sentir isso, mesmo sem saber exatamente como. Ao final daquele período, ela teve certeza de que o momento decisivo se aproximava. Não seria anunciado, nem preparado com antecedência. Simplesmente aconteceria, e quando acontecesse, o silêncio que sustentou tantas mentiras seria quebrado de uma vez por todas. O impacto não seria imediato para todos, mas seria definitivo, e ela estava pronta para isso. O dia em que tudo começou a mudar não teve nada de especial à primeira vista, nenhum sinal claro de que algo importante estava prestes a acontecer. Ainda assim, ela acordou com uma sensação estranha no peito, como se o ar estivesse diferente. Havia uma inquietação silenciosa, uma certeza difícil de explicar. Algo estava prestes a sair do controle de quem sempre achou que mandava.
e dessa vez não havia como evitar. Ao longo do dia, pequenas confirmações surgiram quase como coincidência. Uma informação que chegou por acaso, uma reação exagerada diante de um assunto simples, um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Tudo indicava que a estrutura construída sobre mentiras estava enfraquecida. Ela percebeu que já não precisava forçar nada. A própria realidade começava a expor as falhas. A verdade, quando está pronta, encontra caminhos sozinha. Ela manteve a calma, mesmo sentindo o coração acelerar. Sabia que qualquer demonstração de ansiedade poderia ser usada contra ela. Então seguiu observando, absorvendo cada detalhe. Percebeu que algumas pessoas já estavam tentando se antecipar ao inevitável. Mudavam discursos, se contradiziam, tentavam se justificar sem serem questionadas. Esse comportamento revelava mais do que imaginavam. Era o reflexo do medo de serem desmascaradas. Em um encontro aparentemente casual, alguém deixou escapar uma informação decisiva. Não foi uma confissão direta, mas foi suficiente. Um detalhe pequeno, mas impossível de ignorar. Ali, ela teve a confirmação final de que tudo o que suspeitava era verdade. Não havia mais espaço para dúvidas. Aquela expulsão não foi um excesso emocional, foi uma estratégia para proteger algo muito maior do que ela. Ao perceber isso, uma mistura intensa de sentimentos tomou conta dela. Raiva, tristeza, alívio e uma estranha sensação de justiça iminente. Pela primeira vez desde que saiu de casa, sentiu que estava no controle da própria história. Não porque tinha poder sobre os outros, mas porque tinha poder sobre a verdade. E isso ninguém poderia tirar dela. Ela sabia que, ao permitir que tudo viesse à tona, enfrentaria resistência. Tentariam desacreditá-la, minimizar o que aconteceu, talvez até inverter os papéis. Mas agora, ela tinha algo que nunca teve antes. Provas, coerência e clareza. Não era mais uma versão isolada contra um grupo unido. Era a realidade contra uma narrativa cuidadosamente construída. Enquanto se preparava para o momento decisivo, percebeu que não sentia mais medo do confronto. O que sentia era cansaço, cansaço de carregar algo que nunca foi culpa sua. Cansaço de sustentar um silêncio que só beneficiava quem mentiu. Esse cansaço se transformou em coragem. Não uma coragem impulsiva, mas firme, consciente e silenciosa. Ela entendeu que não precisava convencer todo mundo. Bastava que a verdade fosse dita, o tempo se encarregaria do resto. Algumas pessoas reconheceriam seus erros, outras negariam até o fim. Mas nenhuma delas conseguiria apagar o que estava prestes a ser revelado. A história seguiria seu curso, com ou sem aceitação. Naquele momento, ela teve uma certeza definitiva. Independentemente da reação dos outros, ela já tinha vencido. Não porque tudo seria resolvido facilmente, mas porque não carregaria mais um peso que nunca foi seu. O silêncio tinha sido quebrado por dentro. Agora era apenas questão de tempo até que ele fosse quebrado para todos. Quando a verdade finalmente começou a circular, ela percebeu que o impacto não foi imediato, mas foi profundo. Não houve explosões nem confrontos dramáticos no primeiro momento. Houve algo mais desconcertante, o silêncio pesado de quem foi pego de surpresa. Pessoas que antes falavam com segurança, agora escolhiam cuidadosamente cada palavra. Outras simplesmente evitavam qualquer assunto que pudesse levar de volta ao que tinha sido revelado. A sensação era clara. Nada estava mais sob controle. Ela observou tudo com uma calma que nunca teve antes. Não sentia necessidade de se explicar além do necessário. Sabia que qualquer exagero poderia enfraquecer o que tinha sido construído com tanto cuidado. A verdade não precisava de adornos. Ela se sustentava sozinha. Cada reação nervosa, cada tentativa de minimizar os fatos apenas reforçava o que tinha sido escondido por tanto tempo.
Algumas pessoas tentaram se aproximar, agora com um discurso diferente. Falavam em mal-entendidos, em confusões do passado, em decisões tomadas sob pressão. Ela ouvia, mas já não se deixava afetar. Percebia claramente a diferença entre arrependimento genuíno e medo das consequências. A maioria não lamentava o que tinha feito, lamentava ter sido descoberta. Isso dizia tudo. Dentro da antiga casa, o clima se tornou instável. Conflitos começaram a surgir entre aqueles que antes pareciam unidos. Culpa passou a ser jogada de um lado para o outro. Ninguém queria assumir responsabilidade. Cada um tentava proteger a própria imagem, mesmo que isso significasse expor o outro. A estrutura construída sobre silêncio e conveniência começou a ruir de dentro para fora. Ela percebeu que sua ausência, antes tratada como solução, tinha se tornado um problema impossível de ignorar. A expulsão, que deveria encerrar tudo, acabou abrindo espaço para questionamentos que nunca mais seriam contidos. Pessoas de fora começaram a notar incoerências. Histórias que antes eram aceitas sem questionamento passaram a ser vistas com desconfiança. O efeito era lento, mas irreversível. Apesar de tudo isso, ela ainda sentia o peso emocional da situação. A vitória da verdade não apagava anos de dor. Havia feridas profundas que não se fechariam rapidamente, mas diferente de antes, essa dor não vinha acompanhada de culpa. Vinha acompanhada de consciência. Ela sabia exatamente por que estava sofrendo e quem tinha causado aquilo. Essa clareza mudava tudo. Em momentos de silêncio, refletia sobre como tudo poderia ter sido diferente. Como uma simples conversa honesta teria evitado tanto sofrimento. Mas também entendia que algumas pessoas escolhem mentir não por falta de opção, mas por conveniência. Aceitar isso foi difícil, mas necessário. Nem toda a história tem um desfecho justo. Algumas apenas revelam quem as pessoas realmente são. Mesmo diante da instabilidade ao redor, ela sentia algo novo crescer dentro de si. Uma sensação de pertencimento consigo mesma. Não dependia mais da aprovação de quem a rejeitou. Não precisava mais provar seu valor para ninguém. A verdade tinha feito esse trabalho por ela. E pela primeira vez, sentia que podia respirar sem medo. Ela sabia que o processo ainda não tinha terminado. Revelações trazem consequências que se desenrolam com o tempo, mas também sabia que o pior já tinha passado. O silêncio tinha sido quebrado. A mentira tinha sido exposta. E a partir daquele momento, sua vida seguiria um novo caminho, construído não sobre aceitação forçada, mas sobre verdade e escolha. Com o passar dos dias, ela começou a perceber mudanças que iam além das reações imediatas. Não eram apenas conversas evitadas ou olhares desconfortáveis. Eram decisões sendo revistas, atitudes sendo corrigidas às pressas, como se todos tentassem reorganizar algo que tinha saído completamente do controle. A verdade não apenas expôs mentiras, ela alterou a dinâmica inteira daquele ambiente. Nada voltaria a ser como antes, e todos sabiam disso, mesmo que ninguém dissesse em voz alta. Ela, por sua vez, passou a enxergar a própria trajetória com mais compaixão. Pela primeira vez, não se julgava fraca por ter suportado tanto em silêncio. Entendia que, naquele contexto, sobreviver já tinha sido um ato de força. Cada escolha feita no passado tinha sido uma tentativa de manter algum tipo de paz, mesmo que isso custasse sua própria voz. Reconhecer isso trouxe um alívio inesperado, como se uma parte dela finalmente pudesse descansar. Algumas pessoas tentaram justificar o que aconteceu, dizendo que tudo foi feito para proteger a família. Essa frase, repetida diversas vezes, soava vazia agora. Proteger quem? Exatamente. Ela começou a perceber que a ideia de proteção tinha sido usada como desculpa para manter privilégios, evitar confrontos e preservar aparências. A verdade mostrou que, em nome dessa falsa proteção, alguém sempre precisava ser sacrificado. E dessa vez tinha sido ela.
Mesmo diante dessas constatações, ela não sentia desejo de vingança. O que sentia era um distanciamento natural, como se aquela história já não lhe pertencesse da mesma forma. As emoções ainda estavam ali, mas não a dominavam. Havia uma clareza serena que a ajudava a seguir em frente sem carregar rancor. Ela entendeu que algumas relações não se encerram com brigas, mas com compreensão silenciosa de que não há mais nada a ser feito. Ao observar tudo isso de fora, percebeu que sua expulsão tinha sido o ponto de ruptura necessário para que verdades antigas viessem à tona. Se tivesse permanecido, talvez nada tivesse mudado. O desconforto teria sido abafado mais uma vez, e o ciclo continuaria. Essa percepção não apagava a dor, mas dava sentido a ela. Transformava sofrimento em aprendizado, rejeição em libertação. Ela começou a reconstruir sua vida aos poucos, sem pressa e sem expectativas irreais. Cada pequeno avanço tinha um significado profundo. Escolher onde estar, com quem falar, o que aceitar. Coisas simples ganharam um valor que antes não tinham. Pela primeira vez, sentia que suas decisões eram realmente suas, não respostas a pressões externas ou tentativas de agradar alguém. Mesmo assim, havia momentos em que a lembrança da casa que a expulsou voltava com força, não como desejo de retorno, mas como uma confirmação do quanto tinha sido machucada ali. Esses momentos não a enfraqueciam mais, serviam como lembrete de tudo o que superou. De tudo o que precisou perder para se encontrar, e isso, paradoxalmente, a fortalecia ainda mais. Ela entendeu que nem todos reconheceriam seus erros, nem todos pediriam perdão. Algumas pessoas seguiriam negando até o fim, protegendo suas próprias versões. Aceitar isso foi parte do processo. Nem toda verdade traz reconciliação. Algumas apenas encerram capítulos que já deveriam ter terminado há muito tempo, e isso também é uma forma de libertação. Ao final dessa etapa, ela sentia que estava pronta para seguir adiante sem olhar para trás, com culpa ou arrependimento. O passado não podia ser mudado, mas já não a definia. A verdade tinha feito seu trabalho. Agora cabia a ela decidir que tipo de futuro construir. Um futuro baseado não em aceitação forçada, mas em respeito, escolha e, acima de tudo, dignidade. Com o tempo, ela passou a entender que a maior mudança não aconteceu ao redor, mas dentro dela. As pessoas continuaram sendo quem sempre foram. Algumas negando, outras fingindo normalidade, outras tentando seguir em frente sem olhar para trás. Mas ela não era mais a mesma. A mulher que foi expulsa carregando vergonha e medo tinha dado lugar a alguém que conhecia o próprio valor, mesmo depois de tudo o que perdeu. Ela percebeu que não precisava mais de validação externa para saber quem era. A rejeição que antes a definia, agora apenas confirmava que ela tinha sido forte o suficiente para sobreviver a um ambiente que nunca a acolheu de verdade. Aquilo que parecia um fim definitivo tinha se transformado em um recomeço silencioso, construído passo a passo, longe de julgamentos e expectativas alheias. As lembranças da antiga casa ainda existiam, mas já não tinham o mesmo peso. Não provocavam mais dor aguda, apenas uma consciência tranquila de que aquele lugar não era feito para ela. Algumas histórias não terminam com reconciliação, pedidos de desculpa ou finais felizes tradicionais. Algumas terminam quando alguém decide parar de se machucar, tentando caber onde nunca houve espaço. Ela aprendeu que a verdade não serve apenas para expor mentiras, mas para libertar quem viveu tempo demais em silêncio. Ao permitir que a sua viesse à tona, ela não mudou apenas a percepção dos outros, mudou a própria relação consigo mesma. Passou a se respeitar de uma forma que nunca tinha conseguido antes, porque agora sabia exatamente o que não aceitava mais. O futuro ainda era incerto, mas já não parecia assustador. Pela primeira vez, a incerteza vinha acompanhada de liberdade. Ela podia escolher novos caminhos, novas pessoas, novas histórias.
Não carregava mais o peso de provar algo para quem nunca quis enxergar sua verdade. Isso, por si só, já era uma vitória que ninguém poderia tirar dela. Ela também entendeu que nem toda injustiça é reparada como deveria, nem todo erro é assumido publicamente. Mas isso não invalida a força de quem sobreviveu. A dignidade não vem do reconhecimento dos outros. Vem da consciência de ter sido fiel a si mesma, mesmo quando tudo conspirava contra. Ao olhar para frente, ela não via mais a mulher rejeitada, descartada e silenciada. Via alguém que atravessou a dor, enfrentou o medo e escolheu não repetir o ciclo. A expulsão que tentou apagá-la acabou sendo o evento que revelou quem ela realmente era. E essa revelação ninguém mais poderia esconder. No fim, ela percebeu que a verdade não precisava gritar para ser ouvida. Bastava existir. Bastava ser sustentada com coragem. E enquanto o mundo seguia seu ritmo indiferente, ela seguia o próprio caminho, agora livre, consciente e inteira. Não porque tudo foi resolvido, mas porque ela finalmente se escolheu. E assim, a história que começou com rejeição terminou com dignidade. A casa que a expulsou ficou no passado, o silêncio foi quebrado. E a mulher que um dia foi tratada como se não valesse nada, seguiu em frente, sabendo exatamente o quanto valia.